Vamos voltar a falar sobre Nicolás Maduro, todo esse esquema que tem acontecido na Venezuela e que segue repercutindo no Brasil. Sobre esta posição do governo federal que condenou a ação militar dos Estados Unidos, mais da metade dos entrevistados, em um levantamento recente, estão discordando do comportamento do presidente Lula. Para cerca de 37%, o comportamento de Lula foi correto. Cerca de 66% já disseram que o governo federal tem uma posição mais neutra sobre essa situação na Venezuela. E 18% acreditam que o governo deve apoiar as ações do governo americano, enquanto cerca de 10% ainda prefere se opor aos Estados Unidos. Mais de 70%, né? Um número alto, mais de 70% ainda afirmam que esta postura de Lula não interfere na sua escolha de voto nas eleições deste ano. Já para 17%, esta posição de Lula leva a votar na oposição, enquanto 7% ainda vai insistir, continuando votando em Lula. Esse é um recorte importante de momento sobre esse reflexo, análise dos eleitores, do povo brasileiro sobre a situação da Venezuela. Vamos ouvir o Renato Dorgan novamente. 51% dos brasileiros estão rejeitando esta atitude do governo brasileiro, quando tem uma condenação muito mais sobre o governo americano do que em si a ditadura que se vive na Venezuela. É importante ressaltar que dias após a invasão, em que o governo fez uma condenação ao governo americano, tinha o ato do 8 de janeiro, que foi comemorado e feito uma defesa virtuosa sobre a democracia, mas sem condenar a ditadura na Venezuela, Renato. Isso aí, são as contradições do atual governo, né? Ele vive muito essa contradição e aquela grande discussão eleitoral. O centro que define as eleições, que são 15% dos eleitores, sempre quando o Lula se aproxima dessa tendência de defender essas ditaduras ligadas à esquerda, esse perfil mais ideológico, ele se afasta desses eleitores. Aí que volta sempre a discussão. Você vê que é uma coisa ligada à outra. Aí que volta sempre a discussão. Flávio Bolsonaro consegue pegar esse centro? Não consegue. Tarcísio consegue? Consegue. Daí Tarcísio volta sempre no ideário do eleitor. Talvez fosse interessante ter um candidato mais centralizado. Ele erra, sem dúvida nenhuma, e o eleitor brasileiro ele não quer posicionamento do Brasil mais ideológico. A maioria do eleitor, existe um cansaço disso. A polarização ela fica reduzida a 20% de eleitores da direita e 10% a 15% de esquerda. O resto ali, você está falando ali de mais de 60%, 65% dos eleitores, ele não suporta mais essa discussão. Então, quando ele fica de um lado ali, condena o governo americano por fazer isso abertamente, o eleitor não gosta. Não, ao mesmo tempo, não é que o eleitor está a favor da atitude americana de invadir a Venezuela ali e sequestrar ali o ditador ali, o Maduro, com a desculpa da democracia, mas a gente sabe que a questão é do petróleo. Não que seja isso que o eleitor queira. O eleitor quer que o Brasil se mantenha neutro. É como o eleitor também não quer que o Brasil fique do lado da China, dos Estados Unidos. Ele quer que o Brasil continue comercializando com os dois e vivendo em paz com todo mundo. Esse é o normal da maioria do eleitor brasileiro. Não é que o eleitor é de centro, de um centro ideológico, de uma social-democracia em si, não é isso. Mas o eleitor brasileiro está muito cansado do que acontece no país desde 2014, 2015, que começou essa polarização e que culminou ali em 22. A partir de 2024, você percebe que existe já uma tentativa de parte desse eleitor de fugir um pouco disso. E daí o Lula, quando faz isso, ele erra profundamente, sem dúvida nenhuma. Esse posicionamento efusivo de um dos lados. E, Dorgan, você acredita que ele pode, essa rejeição que está se criando, pode prejudicar essa reeleição que, para eles comemoraram ter Flávio Bolsonaro como principal opositor, mas me parece que agora o negócio não é bem esse, né? Não, sem dúvida nenhuma. O Flávio, você está correta, o Flávio polariza para o outro lado. Então, aí existe uma defesa
intensa dos Estados Unidos, defesa intensa da direita mais extremada. Então, assim, aí ele polariza, aí sim o Lula tem uma condição muito maior de vitória, sem dúvida nenhuma, porque esse centro, 15% que define a eleição, aí pode medir as coisas e fica um pouco mais com uma tendência de um governo um pouco mais democrata, talvez. Não que o governo do Flávio não seria democrata, ao contrário. Eu acho que seguiria a democracia do mesmo jeito, mas ali o que se fala é muito mais importante. Mas com um candidato mais centralizado, por isso que o Tarcísio vai estar na discussão até véspera da eleição. Vocês colocaram isso aqui muito bem. Porque ali vai estar sempre esse eleitor ali. Quando você faz uma pesquisa, quando está em momentos de polarização, em momentos de discussões ideológicas efervescentes, como foi o fim do ano e o começo desse, você vê que o Tarcísio já se descolou um pouco na última pesquisa da Quest. Então, é isso que vai acontecer com o Lula até ali, até se definir. Ele comemora porque o Flávio é a chance dele de disputar a polarização como ele disputou com o Bolsonaro. Ele vence a eleição de 22 do Bolsonaro no exercício da presidência, né? Então, para ele é muito melhor disputar com o Flávio do que disputar com o eleitor mais centralizado, não tenha dúvida nenhuma. Então, na sua opinião, Dorgan, Tarcísio teria mais chance, né? Mais chance, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Teria muita chance. E teria a chance de ser o candidato natural de grande parte da política convencional de centro, centro-direita e de direita também. Deixaria muito à vontade ali e até teria um recuo muito maior de alguns candidatos, como Caiado, Zema, Ratinho. O apoio político maior. Seria mais natural, parece. Parece que é o espírito do momento, é aquele. É que, às vezes, não é o candidato do momento, às vezes, aquela contingência política não leva aquilo. Mas eu acho que agora, no começo do ano, vai voltar essa discussão. Vai voltar com toda a força, sim. Obrigada, viu, Dorgan?